15 de julho de 1997, Miami, Estados Unidos. Um dos nomes mais importantes da moda, Gianni Versace, andava pelas ruas de Miami como fazia todos os dias. Entre um café e a compra de uma revista, ele voltava para sua mansão em estilo espanhol sem perceber que estava sendo seguido. Aquela seria a última vez que Versace subiria as escadas de sua famosa casa na América. Confira a conversa que tive com um dos principais nomes do jornalismo cultural e da moda no Brasil, que fala sobre a carreira e o crime que abalou as passarelas de todo o mundo. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Encontrei o Dinho Ouro Preto que falou: Mari, você não mudou nada. Eu falei: Não mudou mesmo. Pode até deixar esse começo. Porque é o seguinte, antes disso, vamos ao nosso mantra já. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. E você venha comigo até o final, que você vai vir, porque é impossível não vir, desse meu reencontro com meu amigo Mário Mendes. Olá, Beto. Olá, estava com saudade de você. Pois é, não nos vemos desde janeiro. Deste ano, mas antes disso, a gente não se via fazer uns 8 anos. Porque o mundo tinha acabado, né? O mundo tinha acado, eu não saí mais de casa. O mundo acabou, ninguém mais saiu de casa. Então não, mas antes eu já não estava saindo também. Eu também agora não saio, mas imagina você me conheceu, que eu a gente saia sassaricava, né? Muito, todos nós. E agora, assim, 10 da noite, estou na cama, com o gato um do lado, outro do outro, e eu dormindo. Que delícia, maravilhoso. Para vocês entenderem, o Mário Mendes é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, principalmente do jornalismo cultural. Exatamente. Não é? O Mário, ele tem uma trajetória. Se você gosta de texto bom, você tem que ler os textos dele. Ele sabe, ele é um nome de representatividade, de representação real do jornalismo brasileiro. Pra vocês terem uma ideia, ele entrevistou até o Nelson Rodrigues. Eu lembro que a primeira vez que você me contou isso, eu fiquei maravilhado. Lá atrás. Na Interview, não é isso? Anos 70. Final não. 80? 80. E você é um dos maiores nomes, até hoje, do jornalismo da moda também. Você fez a moda. Você vem daquele grupo que faz a moda do Brasil ficar... Então, hype, porque assim, essa minha trajetória, você falou do Nelson Rodrigues, eu lembrei de uma entrevista que eu gostei muito, que eu fiz na época, que eu adoro, foi com o Zé Celso. Ah, o Zé Celso. O Zé Celso foi uma grande entrevista, enfim. Muitas entrevistas, você é um ótimo entrevistador também. Entrevistei muita gente. E o que aconteceu? A moda, quando eu comecei, no final dos anos 78, lá atrás, plena ditadura, a moda era uma coisa execrada, né? No jornalismo, né? Era assim. Então, a Interview, que era uma revista, foi a primeira revista de celebridades no Brasil, né? Foi pré-caras. Pré-caras. Foi The Original. Falava muito de moda, claro. Tinha uma coisa de moda. Então, mas assim, eram legendas, aí vinha uma entrevista internacional que havia sido comprada da Interview americana. E eu fazia essa coisa de fazer título, fazer legenda. Depois tinha os anunciantes, né, de moda. Então começou-se a fotografar moda para Interview. E aí tinha uma editora de moda francesa, Alice de Genlis, uma pessoa que é minha amiga até hoje. E ela que começou, ela também era da DPZ, fazia os filmes da agência. E daí ela fazia fotografava e aí ela vinha, como ela não escrevia em português, ela me falava: Mario, nós agora vamos fazer os legendas da moda. E aí eu comecei a fazer legenda com ela. E foi assim, perguntando uma coisa, uma outra coisa, não sei o quê. E foi assim que eu comecei na moda, fazendo legenda. E também tinha umas entrevistas, às vezes, que pintavam de gente de moda. Você entrevistou o Clodovil? Entrevistei Clodovil. O Denner? Não, o Denner já tinha morrido. Já tinha morrido, é verdade. Ele morreu em 77, né?
Eu cheguei depois. Entrevistei o Clodovil, quem mais? Eu entrevistei de uma entrevista, entrevistei algumas Ney pessoas. Ney Gonçalves Dias não, o Ney... Não, Ney Galvão também não entrevistei. Quem que eu entrevistei de moda nessa época? Agora eu não vou lembrar. Daqui a pouco... Daí vai ver, mas todos os outros nomes. Então, mas aí o que aconteceu... Eu fui, depois que eu saí da Interview, que eu fiquei 8 anos na Interview, fui trabalhar com a Joyce Pascovitch na Folha de São Paulo, fazendo a coluna dela, né? Começo da coluna dela, que também tinha muita coisa de moda. Era uma época também que a Daslu estava começando a aparecer, que já existia há algum tempo, mas ela foi quando a Eliana assumiu a mão. Então a gente fazia muita coisa sobre Daslu, Rose Benedetti, enfim, a Glória Coelho, o Ronaldo Lourenço, etc. e tal. Mas daí, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar na Vogue. E aí que eu caí no colo de Dona Regina Guerreiro. E aí, que é uma grande editora. A maior jornalista de moda. Ela é a nossa Diabo Veste Prada, não a Diabo Veste Prada. Não, ela é a Diana Vreeland. Ela é a Diana Vreeland brasileira, com certeza. Isso. Ela é a grande jornalista de moda. Regina Guerreiro, eu digo, é uma das grandes jornalistas do Brasil, não só de moda. E aí fui trabalhar com a Regina. E aí, ela fez L, não fez? Então, aí a gente trabalhou junto na Vogue, depois a gente iniciou um casamento profissional que durou muitos anos. E depois ela saiu da Vogue, mas a gente continuou fazendo o catálogo da Santista, eu fazia os textos para ela. Aí eu voltei para a Interview, depois de um longo tempo, depois que eu fui para Isto É, enfim, voltei para a Interview e ela começou a fazer colaborações para a gente. Naquela época ela estava freelance, ela estava fazendo coisas para o Estadão e ela começou a fazer também coisas para a Interview. Nisso, a editora Abril, Tomás Souto Correia, convidou ela para dirigir a Elle Brasil. E aí ela me chamou para trabalhar com ela como secretário de redação. Legal. E aí eu fui. Por que não, né? Todo mundo falava, você vai sair da Interview, que é um sucesso, para ir para a Elle, que é uma revista deficitária. Eu falei, mas eu vou com a Regina Guerreiro, então tá tudo certo. E foi nessa época que a moda, foi 93, 94. 92, 93, é isso? Começo dos anos 90. E foi aí que a moda, aí que teve Vitor Ervas Fashion, que veio... A gente começa a ter aquelas coisas da moda, né? Como exatamente. Trazer a coisa do mundo lá fora. Exatamente. E fazer essa coisa de moda inverno, moda verão. Que tiveram os desfiles de moda. Teve o calendário, que o Paulo Borges finalmente organizou o calendário de lançamentos. E a moda virou um assunto global. A moda virou um negócio global milionário. Ele é PIB. A moda é PIB real. Exatamente. De fato, é negócio, dinheiro. Exatamente. Foi da onde saíram todos esses conglomerados hoje que a gente vê aí, né? Os LVMH da vida. Sim. Foi naquela época que teve as modelos, as supermodels. A Gisele vem dessa época, não vem? Gisele começou na Elle com a gente, ela tinha 14 anos. Gisele Bündchen. A Giselda, que eu falava. Então, a Gisele, ela começou com a gente lá na Elle, fazendo capa de Elle, fazendo editorial, e era uma menina muito sorridente, muito linda, muito alta e muito magra. E aí depois, quando ela foi para os Estados Unidos ou para a Europa, enfim, e ela voltou anos depois, ela falou assim, mas a Gisele botou peito, ela fez... Eu falei, gente, a Gisele era uma menina. Ela tinha 14 anos, ela estava virando mulher. Ela foi para lá, virou mulher. E depois também é dela. Exatamente, isso acontece com as pessoas. O problema é dela. E que problema não, que bom que ela pode fazer o que ela quiser. Eu falei, ela ficou mais linda ainda, ela desabrochou, claro. E daí você vai, você vai chegar até na Veja. Você vai então, até eu Veja. vou. Daí eu fiquei na Elle muito tempo. Até a Daslu, que é super importante. Saí da Veja para ir morar em Londres, fiquei um tempo em Londres, passei um tempo em Londres, entre 97 e 98. Aí, quando eu voltei para o Brasil, alguém me falou, em algum lugar, a Daslu quer fazer uma revista, igual a revista da Harvey Nichols, que é em Londres, a Harvey Nichols, que é um grande magazine, né? O rival da Harrods, né? Vamos dizer assim. Eles estavam fazendo uma revista. E uma amiga da Eliana, Tranchese. da Eliana Tranchese, que trabalha, aliás, Ana Maria Carvalho Pinto, minha amiga também, ela trabalhava no marketing da Daslu, e ela teve a ideia, por que não fazemos também uma revista? Estava começando aquela história das revistas customizadas.
A Daslu... Aí vem revista da Gol, revista da TAM, as marcas estavam criando suas próprias Exatamente. revistas. A Daslu foi a primeira que o Paulo Lima, da editora Trip, pegou esse filão e soube fazer muito bem, né? Ele já fazia a revista da Jovem Pan, que já era uma revista customizada, e aí na sequência veio a Daslu. Tinha a revista MTV, Sim, teve várias revistas. E aí a Ana Maria teve essa ideia, aí estava alguém... falou para mim numa festa, aí a Andréa Dantas, que era a diretora da Caras, me falou, olha, você não está interessado, não sei o quê, mas para mim entrou por aqui, saiu por aqui, eu fiquei na minha. Aí nisso, um belo dia eu estava na rua andando, caminhando ali no Alto de Pinheiros, e vi uma pessoa que vinha na minha direção sorrindo. Falei, quem será esse? Era o Paulo Lima. Falou, oi Mário, tudo bem? Como vai você? Faz tempo que eu não te vejo. Você não está em Londres? Eu falei, não, já estou aqui de volta há quase um ano. Estou até pensando em voltar. Aí ele falou, não, eu tenho uma coisa para você. Quando ele falou isso, eu falei, é você que vai fazer a revista da Daslu? Aí ele falou, como é que você sabe? Eu falei, não, eu não sei. Todo mundo sabe. Eu falei, eu não sei, porque eu não sabia. Me falaram quem ia fazer, mas não falaram quem ia fazer. Aí eu falei, não me... vamos conversar, não sei o que. Bem, resumo da ópera. A gente conversou no dia seguinte, ele marcou uma reunião comigo, eu tive essa reunião. Saí dessa reunião, fui na inauguração da Louis Vuitton no Shopping Guatemi, que então era a maior loja. Começando a chegar as grandes marcas. A maior loja deles aqui, a Seno, enfim. E aí, quando eu entrei, alguém pegou no meu braço e falou, Mário, venha cá. Era a Mônica Mendes, também minha amiga de longa data, falou assim, que fazia RP para Daslu, falou, vem aqui que eu quero te apresentar uma pessoa. E me puxou, e era Eliana Tranghese. Falou, Eliana, Mário, Eliana. Aí ela falou, você que é o Mário Mendes, todo mundo está me falando de você, o Paulo Lima, a Donata. Detalhe, antes de ir para Londres, a última matéria que eu tinha feito para a Elle foi com a Donata. Que era o braço direito da Eliana e que cuidava das marcas internacionais. Era diretora internacional da Daslu. Que era uma menina na época. E daí ela falou, então, ele falou, o Luciano Huck falou de você, não sei quem mais falou de você, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer a revista? Vamos. 25 dias depois, um mês no máximo, a revista estava pronta, estava sendo lançada e foi um sucesso. E eu fiquei lá 10 anos. 10 anos, 10 anos. Eu fiquei 10 anos, durou mais. Mas quando eu saí, já estava aquela... Já estava aquela melancolia, aquela coisa assim. Já o escândalo já tinha acontecido. Já tinha acontecido, Eliana já estava doente, estava bem esquisito. E aí, um belo dia, toca meu telefone na Trip, na editora que eu ficava na editora Trip, e era a Isabela Boscov, com quem que hoje é a diva da crítica de cinema. Tem um canal no YouTube ótimo. Eu digo, não que tenha a ver, mas eu digo que ela ocupou o lugar de admiração que as pessoas tinham pelo Rubens Evald. Tá verdade. Ela ocupou esse lugar, que estava vago, e ela ocupou. E Isabela tinha trabalhado com ela na Folha de São Paulo, lá atrás. A Isabela já era o grande nome dessa parte de cinema e TV cinema na já. Veja. Ela começou, na verdade, com cinema na revista 7. A revista 7. Que era a revista de cinema. Que tinha o Rubens Edwaldo Filho, também tinha uma coluna ali. Exatamente. E ela começou ali... Acho que ele era o diretor da revista, não me engano. Não. Ele tinha uma coluna, alguma coisa ele tinha. O lugar onde ele trabalhou em redação mesmo foi Jornal da Tarde. Tá. Aí, que também, meu amigo Rubens Evald, que já se foi, Deus o tem em bom lugar. E daí ela falou, oi, Mário, aqui é a Isabela Boscov. Eu falei, tudo bem? Ela falou, te liguei para saber se você está feliz. Eu falei, bem, como você me conhece há muito tempo, você sabe que eu sou uma pessoa feliz. Só que a gente pode ficar mais feliz. E aí ela falou, então, ela tinha assumido a editoria executiva de artes e espetáculos, né, que era a parte de cultura da revista Veja. Ela falou, nós estamos precisando de um reforço, e eu estava conversando com o Mário Sabino, que era o diretor... Era o redator-chefe. Redator-chefe. Que o diretor era o Eurípides. E o Mário Sabino, por sua vez, tinha trabalhado comigo muitos anos antes na Isto É. Exatamente. Na cultura, ele fazia livros. E aí ela falou assim, e a gente quer você aqui para falar com a gente. Aí, de novo, foi aquele processo absurdo,
Demorou um pouco, porque, veja, a Editora Abril era uma coisa mais corporativa. Mas assim, deu um tempo para eu fechar uma edição de Das Lu, e na sequência eu fui para Veja, onde eu fiquei 5 anos, até 2015, quando teve o famoso Passaralho, não sei se pode falar isso. Pode falar. O Passaralho, chegou finalmente. Que é quando a Veja começa a decair também. Que até então não tinha tido Passaralho na Veja, tinha tido na Abril. Na Abril inteira, nos andares todos. Mas na Joia da Coroa, que era a Veja, não tinha. E aí foi no dia, aí me mandaram embora. No mesmo dia mandaram eu e a Isabela, que era a nossa chefe. Mas nós dois fomos despedidos no mesmo dia. E desde então eu estou freela, tô jornalista independente. Né? Mas conhecedor de moda e absolutamente Sim, eu continuo fazendo moda porque muito freela que eu pego é de moda, e eu estou fazendo a revista, eu colaboro com a revista a Forbes Life Fashion, que é dirigida pela Donata. Ah, tá, não sabia que a Forbes então, dirigido pela Donata, e eu faço, que são 2 edições anuais, né? Que a gente faz. Estou fazendo uns projetos aí também que tem coisa de moda. E tem um outro trabalho que eu faço, que eu adoro fazer, que ninguém acredita, mas eu adoro, que eu edito a revista da colônia sírio-libanesa em São Paulo, que chama-se Carta do Líbano. Ótimo. Então eu tenho um monte de história ótima. Não, eu adoro fazer, que eu me divirto fazendo. É diferente, e são assuntos, inclusive, diferentes. Exatamente, é um outro público, é uma outra coisa, é mais low profile. E uma coisa que você sabe, a gente se brinca de primo, porque o Mário também é ribeiro, então a gente sempre se falava primo, a gente chamou de primo. Quando a gente se encontrou em janeiro, eu falei para você, eu tô querendo falar porque o canal, ele fala de crime, comportamento, mistério, e eu quero abrir um pouco mais, às vezes, porque tem grandes biografias envolvidas em crimes, e às vezes fica só no crime. E aí eu falei, tô querendo fazer umas coisas com moda, fashion. Tem assuntos tipo Versace, Gucci, tem um monte. Então eu até falei, vamos conversar sobre Versace, vamos fazer sobre isso. E você que você gosta também de uma boa história, de um suspense, de umas coisas assim. Então por isso que eu queria conversar agora com você sobre o Versace. O Versace, beleza, vamos lá. Quem é o Versace? Quem é o Gianni Versace, inclusive na moda? Qual a importância dele? Você chegou a conhecer ele? Você foi não conheci o Versace, mas vi Donatella. A Donatella já. Donatella já. Não, mas assim, o Versace, que ele é nascido, ele era de 1947, né? Ele morreu com 50 anos. Super jovem. Super jovem, 1997. Ele ia fazer 51 porque ele era de dezembro. E ele nasceu em Reggio de Calabria, né? Na Itália. Na Itália. Eram 3 irmãos, ele era o do meio, tem o Santo, que é o mais velho, e a Donatella a mais nova. Tinha uma irmã mais velha, eu vi na minha pesquisa, que morreu criança. E a mãe era costureira da cidade, era modista. Diz que empregava várias costureiras, enfim. Então, ele e a Donatella que cresceram mais próximos da mãe com isso. Inclusive, parece nessa época, ele ficou famoso, ele ficou célebre porque ele fez uma roupa para uma Miss Itália, não sei de que ano lá, e aí chamaram ele. Mas assim, em 73, ele sai de lá e vai para Milão, onde ele vai trabalhar. A meca das capitais da moda italiana, sem dúvida, uma das do mundo. Mas do mundo, que os circuitos é Nova York, Milão, Paris. Nova York, Londres, Milão, Paris, é isso. É o circuito da moda, circuito Elizabeth Arden. Ele ia falar, não, circuito Elizabeth Arden. Exatamente. E aí, quando ele vai para lá, ele vai trabalhar num grupo chamado Jenny, que era uma marca muito poderosa. Aliás, é uma marca que acabou, porque o dono morreu, vendeu, enfim. A Prada comprou. Uma vai pegando a outra. Aquela coisa da antropofagia da moda. E era uma marca muito chique e eles tinham uma linha mais jovem, chamava-se Biblos. E ele passou a ser o estilista da Biblos. E ele ficou lá até 78, quando ele sai para fazer a marca dele, Gianni Versace. Agora, sim, o Versace, por que ele ficou tão forte? Porque ele também foi uma época em que a moda italiana explodiu. Porque, assim, moda italiana até então, você tinha... O Gucci já existia. Já existia. Gucci, Prada e Pucci, né? Marcas aristocráticas, né? Mais... De famílias. Tanto Prada quanto Gucci era uma coisa mais de celeria, de couro, né? E Pucci era uma coisa mais
feminina, mas tinha aquela e ousada, aquela coisa super alta costura. e super, mas tinha aquela coisa do que existe até hoje, né, que da estampa put, né, o padrão de estampas, e Valentino, que já acho que já se apresentava em Paris naquela época e que vestia Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn. Já desde os finais dos anos 60 já era uma outra coisa, mas era tudo uma coisa assim, gente per bene, né? Era uma coisa, não era para todo mundo. Não era assim uma indústria como era na França. Tá. Era uma outra coisa. E nessa época, no final dos anos 70, começo dos 80, começam a surgir vários estilistas que vão impulsionar a moda italiana para um outro patamar. Aí você tem Crisia, você tem Giorgio Armani. Dolce & Gabbana já é desse Não, tempo, ele vem né? depois. Dolce & Gabbana e Moschino vem depois. Mas você tinha a Crisia, você tinha... Quem mais? Bem, são vários italianos que eles vêm e tomam de assalto a moda na Itália, e então vem o estilo italiano. E o Versace se encaixa aí. O que era o forte dele? Ele sempre dizia que ele se inspirava na mitologia e na escultura e na arquitetura greco-romana, porque a área onde ele... É super... tanto que aquele símbolo dele. A marca dele é a Medusa. O logo dele. O logo dele é a Medusa. Sim. E é porque ele falou que lá onde ele vivia, né, era uma área que tinha muita ruína. Verdade, as ruínas romanas ali que se misturam os gregos também estiveram lá, também, e os romanos, então era greco-romana. Então ele falou que ele cresceu muito inspirado para isso. E, aliás, parênteses, quando eu entrevistei Dolce & Gabbana, a dupla, aqui em São Paulo, eu perguntei para eles o que a moda italiana representava no mundo, o que era, né? Que tinha a excentricidade inglesa, a moda suprema em Paris, a praticidade nos Estados Unidos, e o que era? Ele falou, nós temos o glamour. Aí olhou bem na minha cara e falou, não se esqueça que nós italianos crescemos vendo Roma e Veneza. Aí fiquei quieto, né? Entuba essa, né? Olha bem para mim. Olha bem para nós. Então ele tinha essa coisa que ele falava da civilização, e ao mesmo tempo ele falou que ele era muito influenciado pelo trabalho do Andy Warhol. Total. Que é uma coisa pop e totalmente mundana, né? Verdade. Então, quando ele faz a marca dele, e aí quem toma conta dos negócios, que é o presidente da marca, é o irmão, o Santo, e assistente dele, braço direito, ou seja, que dividia a criação com ele, é a Donatella. A Donatella realmente já fazia a criação junto. Já fazia a criação junto. Não é a morte dele que transforma ela numa estilista. Não. Ela já era estilista, o braço esquerdo, direito, cabeça, tudo dele. Mas também falava dos modelos, ela afinava os modelos, ela criava modelos. Sim, também. Eles criavam juntos. E aí ele vem com uma coisa extremamente sexy, muito sexy, né? Muito colorido também, né? Então, o colorido do Andy Warhol. É verdade, pop total. Agora você me falou do Andy Warhol que eu consigo entender as cores que então ele usa. Então você vê, ele vem com muita alça, ele vem com muita... aquele vestido de alfinetes que ele fez para o Versace não é para pessoa discreta. Não. Ele falava... É o contrário, você quer aparecer. Ele dizia, não acredito no bom gosto. E depois... Boa, gostei. Vou usar. Não acredito. E depois a Donatella completou, né? Que ela dizia, menos não é mais, menos é menos. Adorei as duas. Não é? E aí ele chegou num ponto que ele ficou rivalizando com o Giorgio Armani, que era aquela coisa, né? Ele é mais minimalista. Ele vai para menos é menos, menos é mais. Exatamente aquela coisa minimalista. Preto, tá. E aí a imprensa italiana começou a dizer: Armani veste a esposa, o Versace veste a amante. Maravilhoso. Né? Então... A Armani é para santa, a Versace é para puta. Exatamente, amor sagrado e amor profano. Maravilhoso, tá? Né? O catolicismo e a bacanalha, é isso. Eros e Dionísio, enfim. Ele chega, então, e aí ele tem essa coisa muito efervescente, muito sensual,
muito desabrida, né? E sedutora, femme fatale. Então ele vem com isso, e é isso que, ao mesmo tempo, ele circula muito pela sociedade, ele é muito mundano. Dolce Vita, Fellini. Então ele é amigo das estrelas de cinema, dos rockstars, ele era muito amigo do Elton John. Ele já era gay, assumido, ou era uma coisa assim, não falemos disso nessa época? Porque como dizia o Fellini, quando o Fellini fez o Satyricon, né? Tá. Que é uma história de um romance de dois rapazes, né? E aí perguntaram para ele, acho que não foi num dos festivais, se foi Veneza, ou se foi Cannes, perguntaram, o senhor procurou atores homossexuais, né? Na época quando se falava gay, para fazer esse filme? Aí ele falou, claro que não, mas todo mundo sabe que não existem homossexuais na Itália. Boa. Então, que é aquela coisa, não diga o que você é. Eu não sou a camiseta, né? Eu não sou homossexual, mas meu namorado é. E daí ele nunca escondeu, né? Inclusive ele já depois, logo na sequência que ele começou a marca dele, ele conheceu o companheiro dele, que foi até o fim da vida. Que era um modelo lindo, por sinal. Lindo. Que na minissérie... Tem uma minissérie ótima que a gente vai falar dela, que é o American Crime Story. Que é o assassinato do Versace. Gianni Versace, que é feito pelo... Nossa, aquele menino que faz o serial killer... Ele ganhou, ele foi premiado, né? Não tem como, era pra ele. E quem faz é o cantor, que faz o namorado Rick dele. Martin. É o Rick Martin. Aliás, o Rick Martin está se revelando um bom ator, você viu? Porque no Versace ele tá péssimo. Mas ele fez agora uma série... Foi um grande erro pra mim na vida dele ter feito aquela série. A série, aliás, ela não é 100% perfeita porque o Rick Martin faz esse papel. Eu até gosto dele. Adoro ela de Donatella. A Penélope Cruz, tá? Ela ganhou também, né? Porque não sei se ganhou, mas ela devia. Ela tá muito bem. Fantástica. E tem uma série agora que o Rick Martin fez, chama-se Palm Court. Tá na minha lista para ver. Aliás, a série não é muito boa, mas ele é das melhores coisas que tem na série. Então, é bom. Dá uma olhada, Cecília é uma das melhores da série, não é tão boa. Eu tô com medo. É muito legal. Vou ver. Mas é legal, ele faz o rapaz da piscina. O rapaz que cuida da piscina. Bem legal. Eu vou ver. Anyway. E daí Mas a família dele aceitava? Não, assim, ele já não tinha mais pai, né? Ele tinha só a mãe. Então era uma coisa, e ele era da moda, ele era famoso. Mas quando ele morre, o que eles fazem com o marido dele é muito triste. Mas é 15, 20 anos. País católico. Outro parênteses. Quando eu entrevistei Dona Catherine Deneuve e falei com ela, mas a senhora teve um caso que foi um escândalo. Ela falou, como assim um escândalo? Eu nunca percebi. Eu falei, quando a senhora não era casada com o Marcello Mastroianni, viveu com ele e teve uma filha com ele. Aí ela falou, mas isso só foi escândalo na Itália, porque na Itália é um país católico, muito católico. Eu falei, o Brasil também é muito católico, então aqui também era um escândalo. Deixa de ser, né? Mas não é? Então é um país católico, você tem que pensar nisso. Mas a família, ela desabonou o marido como marido. Ela não acreditou nele como marido mas é a história que a gente sabe que conhece, né? Agora que tem umas leis, mas nem todo mundo acha legal, gosta disso. Eu sempre digo o seguinte, a lei é boa para quando você está vivo exercer um casamento gay. Você poder ter a sua certidão, porque quando você morre, você não sabe como é que é. Todo mundo aceita, mas aí você morreu, será que a família vai aceitar mesmo? Mas mesmo que não é gay, na hora de dividir o dinheiro, quanta patifaria acontece? Também, tudo. De pai, de filho. Por isso que você casa, é no amor que você faz contrato, e você puxa o contrato na dor. Eu li uma história na Vanity Fair, é uma família italiana também, não me lembro exatamente quem é, mas tinha a filha favorita do pai, que ela sabia que o pai ia deixar tudo para ela, só que antes dele morrer, ela descobriu que ele não era o pai dela de verdade. Então, assim que ele morreu, ela mandou cremar ele, que era para não ter DNA, para ela poder ficar com tudo. Olha, danada. Então você vê. Tem essas histórias. Tem essas histórias malucas, né?
Mas o Versace, ele vai ganhando o mundo pela moda. Sim. E ele sai da Itália e vai para os Estados Unidos. Não, por quê? é o seguinte, ele cresce muito, por quê? Porque ele vê uma oportunidade ótima, porque o que ele ia apresentar de diferente, se você já tinha Paris, você já tem isso, já tem aquilo, tem não sei quem, tem não sei quem mais quem. Ele era muito amigo dos artistas, então ele começa a fazer, como ele sempre fez, ele fez muita colaboração de figurinos para óperas, Pra óperas, né? para teatro, para televisão. Ele fez muita coisa. Ele fazia muito. Ele fez para a Companhia do Bejar. Ele fazia para o La Scala de Milão, muita coisa. E ele começa a fazer figurinos para videoclipes. Ele fez o videoclipe do Paul McCartney com o Michael Jackson, que ele sei, é dele. Ele começou a vestir Elton John. Uma turnê do Elton John. E o Elton John começou a ter ele já era, né? Mas com a entrada do Versace na vida dele, ele toma ainda mais uma personalidade única pelo figurino, né? Porque ele organizou... Ele é interessantíssimo. Ele organizou os óculos, tudo. Ele fez um estilo, né, do Elton John. Ele cristalizou a imagem do Elton John. Então ele fez isso. Então ele tinha essa proximidade. Lady Di. Lady Di. Ela estava, inclusive, no velório dele. Exatamente, Lady Di. Então ele começou a usar esse capital mundano dele para a moda dele. E ele começou a fazer as campanhas fotografadas pelo Richard Avedon. E aí ele usava desde a primeira grande top model da época, que era Dia Carandi, aquela que morreu depois, né? Morreu de AIDS, uma história tristíssima. 90. Isso é final de... Isso 80. Isso 80, começo de 80. 1980, tá. Começo de 80. E depois ele fez uma série também com o Avedon, que até tinha umas coisas de decoração, que tinha a Claudia Schiffer com o Stallone pelados. O Stallone só segurando. Uma época que o Stallone se recachutou todo e ficou todo musculoso, e ele só com um prato na frente, assim. E tem uma vaga lembrança, ainda mais com a Claudia Schiffer. Então, ele começou a fazer isso, ele investiu nisso. Aí ele inventou a primeira fila, quer dizer, não que a primeira fila não existisse. A primeira fila do desfile. No desfile de colocar só gente famosa. Então ele chamava os amigos dele, que eram os mais famosos. Sim. Então ele fez a primeira fila bombar. E virar aquele local mais VIP do VIP do VIP. Que as pessoas se matam para chegar na primeira fila. Ainda hoje isso existe? Hoje tem tanto, porque a moda mudou muito, né? Mas ainda tem, sim. Ainda tem esse desejo da primeira fila. Mas mais na alta costura. Na alta costura tem muito ainda isso. Mais que no prêt-à-porter. E... Prêt-à-porter, para entender, é o varejo. É o varejo. O prêt-à-porter é a moda pronta. A alta costura você vai lá é feita... IPTP, MG... exatamente. A alta costura é que é feita sob medida. E peça única. E custam milhões e milhões. Mas é só sua. Custa um apartamento. E aí ele coloca isso e ele investe num fenômeno chamado supermodelos. Cindy Crawford da vida? Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Tatiana Patitz, quem era a outra? Aquelas estão no clipe do George Michael. Que clipe é aquele? Freedom. Maravilhoso, tá. Então, a Naomi Campbell já dessa época? Já está nessa época. A Naomi Campbell, ela deve ter tomado a fonte da juventude eterna. Você sabe, né? Ela é alta modelo até hoje. Você sabe, né? Que é preto quando pinta 3 vezes 30, né? Não. Preto e oriental, né? Demora para mostrar. Eu queria saber porque... Ela é incrível. Ela era supermodelo na década de 80, supermodelo na década de 90, 2000, 2010. Ela está em 2000, chega em 2030. Outro dia eu vi. Continua sendo supermodelo. Eu vi ela num desfile ela agora. É impressionante. Então, e as pernas da nega? O bumbum dela. Que é uma coisa também que você vê e ela tem uma personalidade. Grace Jones, que está com 70 anos. Jones está fantástica inteira. Também. E ela tem uma personalidade. O que é interessante, por você estar me contando, que o Versace ele pode ter dado a coroa... Porque modelo era uma modelo. Era modelo, sim. Era modelo, desfilava bonita. Aí ele passa a ter uma celebridade. Ele celebriza a modelo. Então, como é que é a história? A Linda Evangelista falou que ela só levantava da cama por não sei quantos mil. Ela não levantava da cama por menos de $10 mil por dia, né? Que foi uma coisa assim. E a imprensa dizia: moças, garotas tão famosas que não precisam de sobrenome. É Linda, Naomi, Christy, Cláudia, sim, né?
Elas não precisam de sobrenome porque elas são famosas demais. Então, fez essa mitologia. E o que elas fizeram também? Elas expulsaram as estrelas de cinema das capas de revistas de moda. Tanto que durante um tempo você só tem supermodelo na capa de revista de moda. É depois dos anos 2000, no meio, que aí voltam. Porque as próprias artistas de cinema passam a ser supermodelos também. Exatamente. Julia Roberts da vida, que faz campanha de perfume, de exatamente. Que Camille Paglia, que foi outra que eu entrevistei, que me falou também, ela falou, você presta atenção que quando aparece Meryl Streep, ela vem dizendo, nós não somos atrizes, somos atores. Nós não somos modelos. Então ficaram todas... Como é que ela falava? Ela usou uma impressão que elas ficaram tudo com cara de gente normal. E aí ela falou, aí uma vez aí você assistiu o Oscar, dá vontade de falar assim, peguem essas mulheres, coloquem num saco e joguem na porta da Maison Chanel para fazer alguma coisa com elas. Estão todas horrorosas. Porque aí vem o red carpet da vida de um exatamente. Oscar que passa a ser uma passarela. Que passa a ser uma passarela. E as atrizes passam a entender a importância de você ser o mito da beleza. Da beleza e da moda. Ou da moda, ou do comportamento. Porque todas essas supermodelos, além de lindas, elas têm muita personalidade. Exatamente. Então, a Gisele Bündchen, o jeito que ela caminha na passarela, só ela. Elas passaram a ter personalidades. Elas eram um fenômeno, eu sempre digo, meio cinema mudo. Sabe, cinema... ninguém ouviu a voz delas. Porque... Elas eram um manequim passando. Exatamente. E elas passam a ser uma estrela uma andando. Uma estrela. E, ao mesmo tempo, se você vê que lá atrás ele já usava a Dia Carandi, né? Que depois a Cindy Crawford, quando ela começou... Falavam que ela era muito parecida com a Dia, então chamavam ela de Baby Dia. A Cindy Crawford, para mim, foi até assim hoje é uma coisa... E a filha não é tão bonita. Mas é difícil, né? Você ser filha da Cindy Crawford. Como é que faz, né? A minha deve ser linda, mas você põe a mãe do lado, ferrou, né? Exatamente. E você vê que ela não fez muita plástica. Outro dia eu vi uma foto dela sem maquiagem. É uma senhora, linda. Né? Enfim, bons genes. Mas aí ele constrói também. Então ele constrói essa passarela, ele que constrói vira esse imaginário. Exatamente. Né? Essa mitologia. Então por isso que ele ficou tão famoso. Que aquela coisa, a pessoa passa a querer usar a roupa para ter aquela postura, exatamente. Aquela forma de ser. Mas ao mesmo tempo o produto dele também era muito bom, porque ele sempre fez questão, ele dizia que a alfaiataria dele tinha que ser do mesmo nível de Savile Row. Que é a meca da... Savile Row é a rua dos alfaiates em Londres, que é a meca da alta alfaiataria. É tipo falar Oscar Freire em São Paulo. Tá? É a Savile Row, uma ruazinha desse tamanho em Mayfair. E que lá no Paris é aquela... É perto daquele hotel ali. Do Hotel Coste. Como é que é o nome? Faubourg Saint-Honoré. É a Saint-Honoré, a rua? Exatamente. Mas a Saint-Honoré é uma rua de moda. A Savile Row dos grandes alfaiates. É das maisons mesmo. É dos grandes alfaiates. E é masculino, que faz enfim... Ternos para a família real, para os políticos, para os atores, todo mundo. Desde sei lá quando. Fazia os uniformes da Batalha de Trafalgar. Nossa, mãe, então. É tipo assim. Tem história, não é Tem só história. Não é só moda. Não é só moda. Aquela coisa inglesa, fantasmagórica. Então ele tinha alta qualidade ele falava também. que ele exigia que tivesse... Então ele pesquisava muito os tecidos, os materiais para ver os caimentos, para fazer aqueles vestidos esvoaçantes, para fazer a coisa mais firme, mais estruturada. Então tinha um produto, ele era muito bom no que ele fazia. Ele tinha qualidade, ele tinha técnica, ele tinha a fantasia, ele tinha história, tinha storytelling também. Tinha storytelling, exatamente. Porque ele conseguia construir. Bom, como ele vem de teatro, ópera, isso, aquilo, ele sabia da importância da personagem, a roupa ser do personagem. Essa coisa que a gente falou ele com o Elton John. Total, não, é verdade. A entrada dele é que fez o Elton John se organizar e ficar tão incrível. Exatamente. E tão marcante. Você não esquece o Elton John. Então. Aí ele vai para os Estados Unidos porque ele morre. E aí ele começa a vender no mundo inteiro. Ele fez um império. Quando ele morreu, parece que eram 170 lojas Versace no mundo. Inclusive aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tinha a loja dele na das Lu tinha? Não, porque a marca dele já estava aqui. Aqui na rua Bela Sintra.
perto verdade, do Reinaldo Lourenço. Foi quando ali era o nosso shopping chique, ele também tinha Dior, Exatamente, tinha Tiffany, exatamente, na Oscar Freire, na Aldac Lobo e na Bela Cinta. tinha o Giorgio Armani, Exatamente. era exatamente ali, tinham vários maisons ali. Exatamente, as maisons todas estavam lá. Era a nossa Faubourg Saint-Honoré. Ele tinha aí depois foram mais para os shoppings, algumas deixaram de existir nas ruas, uma pena. Enfim, então ele... E aí que ele começa a ir muito para os Estados Unidos, porque também o show business está nos Estados Unidos, né? Hollywood. Não, e também liberdade um pouco, não é, Mário? Poder ser sim, gay, sim. poder viver, ainda mais ele vai para Miami. Exatamente. Ele seria Miami, Nova York e Los Angeles, vai. Inclusive, ele colaborou para aquele renascimento ali de Miami Beach, Miami South Beach ali. Exatamente. Né? Você já foi lá na casa dele? Nunca fui a Virou Miami. um hotel ali. Eu fui lá ver, subir a escadaria, eu jantei lá e tal. É muito doido esse lugar, porque o que acontece? É um lugar muito bonito, é tipo uma vila espanhola ali, mas com Versace. Então ele vira uma coisa muito dourado, muito azul, gritante. É uma coisa bonita. E só que, Mário, virou uma coisa meio estranha. Estou falando mal das pessoas, eu não só estou fazendo uma crônica. É todo mundo... Eu acho que o único que não estava vestido de Versace era eu. Ah, sim. Porque virou uma romaria versatiniana. Então, a resposta americana para isso, porque quando ele aparece forte nos anos 80, o que é? Era Reagan. É o Yuppie. Show me the money. Tem que Você ser milionário até os 30 anos. Exatamente. Sem $1 milhão até os 30 anos, você não é ninguém. Donald Trump. A famosa foto... Vem todo mundo dali. A famosa foto que a Annie Leibovitz fez para um especial de final de ano. Foi o Rolling Stones ou foi Vanity Fair? Não vou lembrar. Acho que é Vanity tem Fair. o Mick Jagger. Não, ela fez várias pessoas famosas do que bombaram naquele ano dos 80 e sei lá quando. Aí ela fez uma foto do Donald Trump, da Ivana e do Donald Trump. Na frente da lareira, a lareira acesa. A Ivana toda de dourado. E ele também... Tudo brilha. É uma coisa assim, rico. A gente é rico. Pra caceta. Sabe? Então, show me the money. E ele fez muito isso. Então, ele... Mas eles estavam de Versace? Né? Não, eles estavam de dourado. Eu estou falando a coisa do você ostentar. Tá. Né? De ser opulento. Sem a culpa católica. Exatamente. Ele foge da culpa católica. Ele foge. Porque o católico tem que ser assim... pedir desculpa se tem dinheiro. O próprio Dolce & Gabbana, você vê que eles fazem uma coleção, eles têm aquela coisa toda, mas eles fazem uma coleção toda de preto, que são as viúvas sicilianas. A vendetta. Para ter também o público que precisa não é? Então Volta aquela coisa. E o Versace não, ele era muito on your face. E aí, quando ele ganha os americanos. Ele ganha o público americano, sim, as pessoas adoram. Versace, né? Versace, né? Que é a milionária lá do Texas, né? Que chega e quer Versace, quer Gucci. Que é ótimo. E dentro dessa casa Givenchy. dele... e a casa dele é uma coisa assim, você anda pela casa inteira, tal, né? Não inteira, porque são quartos. Onde você tem poucos quartos, só tinham pessoas... você vê que é gente com muito dinheiro, mas que faz... A viagem não é ir para Miami, a viagem principal é viver aquele lugar. E tem uma coisa meio louca, porque é um lugar onde o cara morreu. Parque temático. Então, vira um parque temático total, e você tinha, de Donatellas Versaces ali, tinha umas 10. Mas você percebe que a pessoa fez cirurgia plástica para ficar parecida com ela. Sim. E aí você tem vários garotos de um Versace dos anos 80, de Versace, e não é Versace só de agora, tinha gente vestida do Versace do ano que ele morreu. Sim, Versace Vintage. Porque é o Versace de 1997. É uma coisa impressionante, porque você olhava assim, a pessoa veio para viver o Versace, mas não é só a marca, é a persona. É a mitologia. É a mitologia. Ele se transformou numa mitologia. Exatamente, e ele fez isso. Então, por isso que ele ficou tão famoso. Aí, quando você fala, ele veio para fugir, né? Fugir da culpa, enfim. E aí chegamos no Cunanan, no seu assassino.
Que aí que todo mundo fala, que até hoje ninguém sabe por que ele matou, né? Ele tinha adoração. A série é muito interessante, a série do American Crime Story. A série maravilhosa. Porque fica no ar se eles tiveram ou não... Se eles se conheceram ou não pessoalmente. Segundo, né? eu estava vendo também pelas minhas pesquisas, que aí eu fiz a lição de casa antes de vir aqui, que eu não sabia disso. O FBI, até hoje, não sabe dizer qual foi a motivação do crime e deixa no ar que eles falam que é quase certo que eles se conheceram anteriormente, porque o Versace fazia o circuito Miami-São Francisco. E nesse circuito que ele frequentava, havia uma rede de rapazes, garotos de programa. Uma coisa tipo o Epstein, fazia, né? Epstein, nunca sei se é Epstein ou se é Epstein. Né? Eu falo Epstein, né? Jeffrey Epstein. E ele, então tinha essa coisa assim como tive a Madame Claude, aquelas, né, do mundo hétero, tinha ali a coisa do mundo gay e que o Versace usava muito essa agenda, esse serviço. Isso aparece até na série, mostra muito bem que assim, o próprio marido dele, eles tinham uma vida festiva, sexualmente falando. E o menino atuaria nesse circuito. E que assim eles teriam se conhecido. Porque o negócio do Cunanan era sempre ter um sugar daddy, né? Porque ele era um menino pobre que queria circular nas altas esferas, nos grandes salões. Então, para isso, ele precisava de um sugar daddy. Sim. A gente vai falar do crime, sim, mas eu queria saber uma coisa. Você estava em Londres nessa época. Eu estava em Londres nessa época. Que é uma meca da moda também, um mercado altamente consumidor, o Versace devia passar muito por ali, você já estava nesse universo. Como foi lá, quando vocês souberam o que aconteceu com o Versace? Como foi? Foi um choque. Foi um choque. Breaking news. Né? E engraçado que eles têm uma coisa, né, na Inglaterra, que quando morre alguém do seu métier, eles vêm e te dão os pêsames. Então muita gente vinha, meus pêsames, porque você é da moda. Meus pêsames. Eu ficava assim, meus pêsames. Morreu o Versace. Aí depois entendi, tá bom, aí eu agradecia. Muito louco isso. Muito doido. Mas aí a moda, porque chega, o que eu acho muito triste da morte do Versace é que se tornou meio, também o que essa bicha quer, né? Tem uns crimes... Sim. Que eu acho muito cruel, porque a vítima não tem direito nem de ser uma vítima de um crime. Exatamente. E quando ele morreu, ele era muito amigo da Diana, né? Então eles sempre apareciam juntos. Então também foi um choque por causa disso. O amigo da princesa, mesmo quem não sabia quem era o Versace, o amigo da princesa Diana. Sim. Então, e ela era adorada. Né? Ela era a rainha do povo, ela era a princesa do povo. Então, tanto que a família real está até hoje. Está até hoje rebolando. Tentando achar a nova Diana. Acho que acharam, não acharam. Não acharam. Volta a semana que vem. E daí Então teve essa comoção, mas mesmo dentro do circuito gay em Londres, tinha muita gente que falava também. Só fica na orgia, né? na bagunça. Então, é claro que isso ia acontecer com ele. Sabe? É como assim, me roubaram meu celular onde? Na Paulista. Mas também você fica andando com o celular na Paulista? Quer dizer, então... Tipo assim, sabe assim, demorou? Tipo, ele foi morto, mas também mereceu. Quase um mereceu. E, ao mesmo tempo, começaram aquelas teorias da conspiração, né? Que era amante. Bom, já saiu assim, um amante mata o Versace. Não, e começaram a falar que era a máfia. A máfia italiana? A máfia italiana, porque isso é uma coisa que também saiu muito dos Estados Unidos. Porque desde que Mario Puzo tirou Frank Sinatra do armário, lá atrás do Poderoso Chefão. No Poderoso Chefão. Né? Como se ele tivesse conseguido o papel no Assim Caminha a Humanidade. Não. Usando a máfia, porque dentro do Poderoso Chefão parece que é a história do Frank Sinatra. Exatamente. Dentro do filme lá, enfim. Não é Assim Caminha a Humanidade, é outro filme. E aí tiraram ele. Então sempre teve essa coisa do show business. Show business atrelado com o dia da máfia. Máfia. E aí o Versace italiano, Reggio de Calabria, rico, poderoso. Em Miami. Miami.
é mafioso, tá na máfia. Então ele estava jurado de morte. E o Cunanan estaria envolvido por causa de drogas, né? E teria essa missão de matar algumas pessoas, porque os outros, ele matou também 2 que eram poderosos. Né? É poderoso dentro do universo. Um era do ramo imobiliário. Eram pessoas, uns com mais dinheiro. Tem o menino da Marinha, tadinho. Que ele era porque ele foi apaixonado mesmo. Então, exatamente. E daí E aí começaram a falar que ele tinha... Porque na época, quando ele morreu, aí tinha uma pomba que foi atingida por um tiro, e aquela pomba seria uma marca que os mafiosos daquela região de onde o Versace era sempre assinavam. É o símbolo. É a assinatura. É a assinatura do gente, assassinato. Assim, vamos lá. Se ele fosse jurado de morte pela máfia, ele não sairia da casa dele para ir comprar uma revista, né? Não, e ele já saberia, né? Ele já saberia, ele teria medo. Com certeza. Ele não teria uma casa que a porta na rua. Ele tem coisas que é uma coisa assim. As teorias da conspiração, elas são sempre só uma teoria. Porque elas são sempre burras. São sempre burras. Ele não sai com a chave de casa, ele abre sozinho, vai compra o jornal e volta e é morto na frente. Não tem. Então teve isso também. Se o porquê de ele ter escolhido Versace pode ser também só uma coisa de uma adoração, não pode? Sim, eu acho, inclusive depois de ver a série, né, depois de ler, porque também tem a série de reportagens que a Maureen Orth fez para Vanity Fair, que depois virou livro, que foi onde a série foi baseada. E você vendo aquilo tudo, ele tinha uma fixação no Versace. E até faz sentido ele ter essa fixação, porque era o universo que ele queria. Tudo brilhava, tudo brilha. Tudo é rico, tudo tem dinheiro. La Dolce Vita. E pode ser também, se ele estava nesse circuito São Francisco e o garoto era garoto de programa, e o Versace pode não ter escolhido ele. Exatamente. Pode ser uma frustração, inclusive. Uma frustração. O cara que matou o John Lennon, você não quis me dar seu autógrafo. Pelo que tem um documentário maravilhoso sobre o John Lennon na Apple TV, você já viu? Não vi ainda. Muito, muito, muito bom. Que desmistifica isso também. Ele chega pra matar. Chega pra matar? Não tem nada. Eles saem do carro. É uma coisa que você tem assim, tem assim o taxista que estava vendo, o motorista. Ele simplesmente sai ele tá entrando, ele leva um tiro, que era pra quase o corno pega outro. Que loucura. Foi porque era a fixação dele. Fixação, pois é. Porque assim, por que você gosta de tal ator? O que aquela pessoa ligou em você a algo que te transforma em fã? E o fã pode se tornar um frustrado. O seu pior pesadelo. E frustração, né? Porque assim, eu sou seu fã e eu não consigo chegar até você, meu amor se torna um ódio. Exatamente. Aí vira uma fixação. Vira uma fixação. E vai tomando. Porque tem uma coisa desse crime que se falou do Versace morto. Mas ele, na verdade, ele era um serial killer em ação. Sim, sim. Ele era uma bomba relógio, esse menino. Ele já estava matando, ele estava no ímpeto de matar já. Tinha matado quanto? 3, 4 antes? Ao todo ele matou 4. 4 com o Versace. 4 com o Versace. Então, ele tinha matado 3 já. Então, e ele, pelos Estados Unidos, né? Ele vai descendo de carro. E pelo que diz a Maureen Orth nessa série de reportagem, ela fala que desde do high school, ele já tinha revelado que ele era uma pessoa muito cruel. Ele tinha essa coisa da psicopatia, de matar bichos. De maltratar, fazer bullying com as pessoas. E aí ele era amigo de uma pessoa, ele não gostava mais, ele esquecia, depois ele maltratava a pessoa, ele não tinha empatia. Afetividade e empatia. Não tinha empatia, não tinha arrependimento, ele fazia as coisas. Aí vem a história, porque o pai era violento com ele quando criança. Pode ter sido gatilho de ele ter... Mas que ele é. Então, e o pai dele, que era um filho de imigrantes filipinos, ele tinha servido no Vietnã. Então, provavelmente você volta da guerra. Ninguém volta normal da guerra, né? É impossível. Ninguém. Então, diz que tinha muita coisa de violência doméstica com a mãe, com a esposa, né? E com o Cunanan, que era gay. E aí, quando o pai abandona a família nos anos 80, porque podia ir para a cadeia, porque tinha dado desfalque no trabalho, enfim, e aí ele foge. Vai voltar lá para... E aí ele acha que ele está livre, né, do pai.
E aí ele fica com a mãe. Ele começa a maltratar a mãe. Diz que numa das brigas com a mãe, ele empurrou a mãe na parede, a mãe quebrou o ombro. Ele vira o pai, ele vira o mal Ele vira do o pai. E ele estudava num colégio, né, acima das suas posses, digamos assim. Inventava coisa, criava histórias. Exatamente. Então é naquela San Diego, La Jolla, que é uma coisa mais de grana. E ele queria ser... E ele não escondia de ninguém que era gay. E ele dizia que ele queria mesmo ser rico e fazer famoso. Os pais deles são despejados, né, da casa, tudo, ele passa por despejo. Agora, ele tem uma coisa interessante, tem no momento que ele quer ser um Michê de alto luxo, e a mulher fala, você não consegue. Você não vai ser Michê de alto luxo. Você quer, eu consigo uns outros caras, mas de alto luxo. Então ele não consegue chegar nem pela família, ele não nasceu rico, nem pela inteligência ou pelo trabalho, porque ele não vai ter como, ele também é meio preguiçosão, né? Como todo psíquico que quer se dar bem, trabalhar ninguém quer, né? Ninguém quer. Quer sentar no pudim, como fala. Aí, ele nem como mexer. Eu não vou ter um sugar daddy, ele até tem um que vai, um mais ricão, tal, não sei o que lá, que ele mata também depois. Mas e ele que os amigos sabem que ele tá mentindo. Inclusive tem na série, né? Tem um daqueles ricos que fala pra ele, né? Que ele acha que vai matar, é o único que consegue escapar dele. Que fala, você não é ninguém... Daquela casona. Que é o Michael Nouri, que é o cara do Flashdance. Do Flashdance, exatamente, que ele que dá o ponto dele. E o que é muito triste dessa história é que o Versace poderia ter sobrevivido. Sim. Se nos primeiros crimes dele ele tivesse sido pego por uma boa investigação. Porque o problema dele é que não se investiga porque eram crimes gays. Claro, exatamente. E eram homens casados, heterossexuais. O mais velho era um heterossexual. Crime de nicho. Crime de nicho. E assim, esse viado é viado. É que nem... Aí a gente volta naquele filme famoso, Cruising, né? Os Parceiros da Noite. Ah, sim, Os Parceiros da Noite. Que é um serial killer que ninguém tá querendo ir atrás porque ele mata gays. Então tudo bem, gay pode. O maníaco do Trianon em São Paulo. Ele demorou para ser pego porque a própria investigação não investigava tão a fundo crimes onde a vítima era gay. Aí vamos na AIDS, epidemia de AIDS. Por que demorou-se tanto para fazer alguma coisa? Porque só vão morrer as bichas. Só as bichas vão morrer. É uma praga contra os gays. É o câncer gay. Chamava de câncer gay. Então vai fazer uma limpeza. Agora, quando começa a entrar no universo hétero, aí você começa a pesquisar. E no caso do Versace, você tem até, muito bem feito na série, uma mulher do FBI que quer pegar, e você vê que só ela está tentando pegar o cara. E ela não consegue sozinha, ela precisa do apoio do resto. Por bobagens ele não foi pego. Exatamente, porque é um criminoso à solta. E um serial killer. Um serial killer. Matando... um atrás do... E ele estava já naquela fase que é um atrás do outro. Já tava, e ele tinha os pontos já, inclusive também na coisa da Maureen Orth que eu vi, que quando ele vê que não vai dar nada certo nisso, como é que ele começa a trabalhar? Ele começa a traficar drogas e ele se envolve no mercado de pornografia S&M. Ah, sim, de barra pesada, de sadomasoquista. Masoquismo, servidão, né? Aquela coisa mais hard. Ele entra nessa, que já é uma manifestação de uma se ele gostava de bater na mãe, isso também não é tão difícil para uma pessoa entrar então, nesse assim, universo. ele já vai para o submundo direto. E ali ele se enrosca de matar. Aí você, de cara cheia, quer dizer, estou sendo simplista, ok? Mas de cara cheia, frustrado, revoltado, sem grana. No lugar que consegue comprar arma. Então você... Tudo tá fácil. Então, assim, o mundo me deve alguma coisa... Vou fazer a festa aqui. O Versace não merece. Eu merecia estar. Eu merecia ser o Versace. Eu merecia ser o Versace. E ele tem essa coisa da pessoa que quer ser o outro. Total. Eu te digo uma coisa. Eu já conheci uma pessoa que queria ser eu. É complicado. Eu já passei por situações assim também. Muito, muito louco. A pessoa quer ser você. É muito Se veste igual você. É muito dramático. Começa a falar igual você. Eu sei. E começa a pegar as pessoas que você gosta. Nossa senhora, parecia. Pessoa louca. Depois você me conta, me dá o CPF para eu já marcar a pessoa aqui. Então, quando eu vi a série, eu lembrei muito dessa figura, pelo jeito que ele é retratado na série.
E foi uma morte muito estúpida, foi uma morte à luz do dia. É. Demoraram para pegar ele, né? Porque ele... 8 dias, né? Ele danado, ele sabia fugir, ele sabia correr e ia acabar morto, né? Não, e quando pegam ele dentro do barco, né? E primeiro Ali em pegam, Miami. vão lá e estouram lá o quarto que ele estava hospedado, né? E diz que, curiosamente, ele não tinha roubado nada de valor desses homens que teriam dinheiro. Era só souvenir de... E acharam com ele drogas e livros daquele C.S. Lewis, o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. Diz que tinham vários, que ele era fã dele. Uau. E ele morreu super jovem também, né? Sim. Tinha o quê? 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Então, assim, é muito louco você ver a frustração dele, é uma coisa de muita frustração, e o tanto que ele é, apesar de ser uma pessoa que todo mundo falava, ele era muito inteligente, ele era muito brilhante. Tem pessoas que falam, ele era brilhante. Ele chegava numa sala, ele chamava a atenção de todo mundo. Ele o assassino? O assassino. Todo mundo prestava atenção nele. A psicopata tem essa coisa. Esse carisma. Até porque ele quer, né? Ele é tão narcisista que ele, se ele precisar... o carisma. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver depois da história, é tudo tão chinfrim, é tudo tão pobre, é tudo tão pequeno, é tudo tão mesquinho, burro, que você fala, mas como Ele não era uma assim? pessoa realmente interessante. Não. Ele fazia algo, ele sabia ter o traquejo do charme para chamar atenção, mas ele não consegue manter. E nem bonito ele era. Não era, tanto que ele não consegue... Tanto que o ator que faz da série não é justo, porque o ator é muito bonito. Ele é muito gato. O ator que faz... E o ator não, a personalidade real, ela tem exatamente aquilo que o espelho ele não se reconhecia naquilo. Sim. Ele não se via. Não, e tinha também o lance dele, porque para os padrões americanos, ele não era branco, né? Ele era filipino. Então, porque não é branco, é branco. Tem exatamente. Então tem aquela coisa, você não é caucasiano, você não é WASP. Não. Né? Então isso também pesa. Total. Então ele tinha tudo errado. Ele fica sem identidade também. Né? Então assim, tudo que, quer dizer, errado para ele, né? Ele gabaritava tudo errado. Sim, porque a vida te traz dificuldades, você vai ter que saber sobrepô-las. Porque então, onde ele queria penetrar, onde queria andar, os pré-requisitos que ele achava necessário, ele não tinha nenhum. Ele não faria parte da turma que ele olhava. Exatamente. O grupo que ele almejava, que ele desejava, não queria ele não entraria. Não. E é extremamente frustrante. Eu já vi pessoas tentando entrar em grupos que não conseguem, e essa pessoa, ela fica com ódio dos outros, e não porque ela não entende, porque assim, eu vou buscar a minha turma. Exatamente. Eu não quero ser patinho feio, eu quero ser cisne, então eu vou buscar os meus cisnes. Quem sou eu, né? Eu vou buscar os meus cisnes, porque a parábola do patinho feio é isso. O cara, coitadinho do cisne, mas você tem os seus ali, vai para os seus. Não é que o cisne é mais bonito que o pato. É que neste universo você não é você não é bonito, é diferente. E as pessoas têm, às vezes, esse desejo, esse foco de projeção. Que é uma bobagem isso. Não, eu sempre busquei... Que é aquela coisa, eu quero ser você. Eu quero ser você. É isso aí, eu quero ser... Eu vou fazer um podcast amanhã. Você não merece... Você não merece. Você não merece, você não pode. Então, eu é que mereço o que você tem. O que você tem, o que você é. Hoje está como, Versace? É uma marca ainda familiar? Ainda muito sim, é uma marca familiar. Não foi vendida para esses grupos enormes? Não foi vendida, é uma das poucas. Aliás, as duas grandes marcas italianas são independentes, né? Que é o Armani, que está lá. A Gucci, ela tem... A gente vai falar de Gucci ainda. E o... Prada já foi... Prada não Prada é não, familiar? Prada ele tem um família também. Não, mas eles são o grupo Prada, eles têm várias marcas. Entendi. Né? Tá. Sobre que eles controlam. Eles são tipo LVMH. É o grupo Prada. LVMH, o Kering, Prada. Tá. É outra coisa. Agora, marcas familiares ainda Versace e Você Giorgio tem Armani. Versace, Giorgio Armani, e na França você tem Chanel. Que são os Wertheimer, né? A família Wertheimer. Que continua também os donos. São os donos. Ela caiu, continuou como moda, ela soube sobreviver? Soube sim, porque a Donatella também era uma cabeça. Era uma cabeça, ela também estava na criação. Então você está fazendo para mim, mudando uma visão que eu tinha, porque você acha que ela muita gente deve ter. Que ela teve que só tomar... existe por conta da morte do irmão. Não. Ela já estava lá fazendo. É que ela não aparecia tanto quanto o irmão.
A Donatella era de fato a musa do irmão? De uma certa maneira, sim. Eles eram, na verdade, eles eram muito cúmplices. Eles eram muito... Por isso que eu não entendo por que ela fez isso com o marido dele. Eu não sei também qual a história da versão dela, porque ela nunca conta. Ela nunca conta. A gente só sabe a versão Talvez dele. ela tivesse ciúmes do marido. Ou talvez o marido, ela talvez visse não. coisas que o irmão dela não via. Não via, ou então ela tinha os ciúmes da relação deles, porque a relação dela com o irmão era de completa cumplicidade e ela tinha que dividir o irmão com outro cara. Daí vai para a história do irmão. Exatamente. Aí vai para a história do marido, que é o que ele conta. Então. Mas o marido da Donatella, o Paul Beck, que é americano, ele gay. O Versace colocou ele ele era o responsável pelo masculino e ele que fazia todo o styling da publicidade. Marido da o marido da Donatella? Donatella, o ex-marido, acho que não é mais Que é casado com ele. o pai dos filhos, Pai das dos filhas filhos dela. E a filha, a Alegra, ela herdou... É herdeirona, né? 50% é dela. E a coleção de arte dele, que é maravilhosa, ficou para os 2 filhos da Donatella. Mas diz que ele também gosta muito dos 2 sobrinhos, os filhos do santo. São 2 filhos É que também tem uma coisa, ele morreu com 50 anos, gente. Ele chegou a ter câncer, não chegou? Ele estava com câncer. Ele tinha sido diagnosticado com câncer. Por isso que a morte para ele... Ele tinha câncer no ouvido. Por isso que ele estava conversando nessas coisas de para quem eu deixo as coisas. Exatamente. E ele não teve tempo de fazer testamento pro marido. Ele não deixou nada. O marido dele saiu sem nada. Inclusive, dizem, eu vi em algum lugar, que uma das primeiras pessoas para quem ele contou que ele estava doente foi para a princesa Diana. Por isso ela estava muito quando ele morreu, eles estavam muito próximos. Ela, ele e o Elton John, eles eram assim, os 3. Eu adoraria estar nessa mesa. Nossa, eu também. Aí tomara que eles me quisessem. Aí senão eu ia ficar frustrado. Eu também, eu vou matar os 3. Vou pegar os 3. Se você em mim, vocês não vão viver. Se eu não posso, vocês também não podem. Acabei de entender um pouco a cabeça de quem não consegue entrar numa turma. Barrado no baile. Chato isso. E a marca continua super poderosa. E daí, quando ele morre, a Donatella assume. Todo mundo ficou assim. E agora? Mas ela manteve a coisa porque ela era o santo muito bom de negócios, né? Muito bom. Então eles souberam dividir, ela criativa e ele administrativa. E daí ela fez o ateliê Versace. Quer dizer, ele já fazia, mas ela botou a Versace na alta costura em Paris. Tem uma maison em Paris. Eles estão na Itália, mas eles apresentam a coleção do ateliê Versace lá em Paris também. Em Paris, é o primeiro desfile da alta costura todo ano é o ateliê Versace. Foi onde eu falei que eu vi Donatella ali, porque eu fui num desfile e quando eu cheguei no desfile, assim, tudo segurança, parecia que eu falei, nossa, o que está acontecendo? O desfile era no consulado da embaixada americana. E aí, não, Donatella, Lady Gaga, Donatella. Era assim, a Lady Gaga era a convidada de honra do desfile e ela tinha que entrar e entregar flores para Donatella. Então tinha uma cena combinada, então ninguém podia, não respira. Ninguém mexe. Então ela entra assim, foi lá, entregou assim e foto. Foi onde eu vi Donatella. E depois, quando eu estou saindo do desfile, eu vejo que está parando. Assim, quando eu chego, assim, um monte de foto, eu saio do lado assim, que eu olho, estava a Donatella com uma pessoa desse tamanho. Assim. Falei, quem será essa? A Kristen Stewart. Sim, a atriz. Do Crepúsculo. Que é uma coisa insignificante. É uma coisinha chabelinha. Eu olhei e falei assim, cresce na tela, né? A câmera consegue, ela sabe ser grande na tela. Falei, quem será essa menina? Depois eu olhei e falei, gente, é ela. Vestida de Versace, claro. Então, eles conseguiram manter a relevância dentro da moda. E também essa fantasia, essa mitologia. Mas menos. Engraçado, porque quando tinha o Versace, era uma coisa muito over. Também os tempos eram outros. Mas agora eles conseguiram conservar essa aura, né? Tá. A personalidade existe, mas marca, foi isso se adequando, inclusive, exatamente. Mas e com criatividade, porque a Donatella soube manter isso e tem um peso de alta costura hoje em dia. Assim como o Giorgio Armani tem
a linha dele, a Mani Privé, né? Que também é de alta costura, que também desfila na Semana de Alta Costura em Paris, eles têm o ateliê Versace. Entendi. Então eles mantiveram isso muito bem. Então os negócios continuam a todo vapor. E a marca é uma marca É uma marca consolidada. já sim, lendária, né? lendária. Já, uma marca quantos anos? Mais de 50 anos já. Não, é 78. 78 anos de Não, marca? 78 o ano que foi fundado. Ah, tá. 1978. Que é quando ele chega, mas Quando ele já fazia coisa, mas ele em 78 é que em ele faz. 1973 ele vai trabalhar na Biblos. Vai fazer Ele sai da Bíblia. 40 anos em 2028. Exatamente. 40? 50 anos. 50. 50 anos. Vai fazer 50 anos. É verdade, porque eu já fiz. Pois é. Se eu também já fiz, eu já passei. Aí ele vai fazer. Porque eles também têm que ser, Todo velho. mundo tem que envelhecer, gente. Senão vão matar todo mundo. Mas Mais algum ponto do Versace que você queria contar? Eu tenho é isso. O que mais que eu tenho para contar de Versace? A minha opinião sobre Versace, eu acho, não é minha favorita, com certeza, mas eu acho que ele tem uma leitura de moda muito interessante. Sim. E ele realmente mexeu as peças no tabuleiro. Ele soube influenciar, ele soube aproveitar o momento, como disse o Karl Lagerfeld, também que entrevistei, que falou para mim. Isso uma hora a gente conversa também dele, que eu quero falar. Ele falou para mim, aliás, é o título da matéria que eu fiz, na moda é preciso ser oportunista. E ele soube aproveitar as oportunidades, ele soube aproveitar muito bem, de uma maneira muito inteligente, né? Então, e fazer uma marca consistente, porque ele podia ser só aquele fogo de artifício e hoje em dia, não sei, ele morreu, não sei o que, virou poeira. Não. Como vários, o Huston, sei lá. Houston, por exemplo. Que acabou. Né? Tem uma série ótima na Netflix, chamada Houston, que é dele. Maravilhosa. Que série ótima, não? Aliás, Houston é um dos meus favoritos. Ele era incrível, né? Ele era incrível. Ele era incrível. Houston era... E ele morre com ele. Ele morre com ele, a marca, né? A Chanel conseguiu. Chanel que era tão personalizada, né? Exatamente. E graças ao nosso amigo Karl Lagerfeld, que soube reinterpretar a marca, né? Então eu acho que, por exemplo, você tinha o mais parecido com o Versace da moda italiana, que eu consigo me lembrar, é o Roberto Cavalli. Nossa. Que antes de todos tinha o Roberto Cavalli. Esqueci de falar, Roberto Cavalli também era das antigas, que ele começou nos anos 70 e ele fazia uma coisa que ninguém fazia, que era estampar couro. Ele fazia estampa no couro, bordava no couro, ele trabalhava o couro. E sempre foi uma coisa também de perua, né? Se fazia antes, eu dizia assim que o Cavalli era o único que conseguia soltar três bichos no mesmo modelo, que ele botava uma estampa de onça com zebra e com cobra. Num modelo só e tudo bem. Conseguia andar. Ele conseguia fazer isso. Então ele teve... Mas assim, também depois se recolheu para um nicho mais popularesco, até vou dizer, e morreu ano passado, eu acho que foi. O Cavalli, né? Ele viveu bastante. Mas também era uma coisa bastante extravagante. E eu digo que os Dolce & Gabbana são filhotes se não são filhotes, pelo menos são irmãos, primos irmãos. Eles têm ali, eles passeiam junto no mesmo universo ali, das cores. Da mulher, espetáculo. E é muito legal. Agora, os ternos Dolce & Gabbana são lindos. São lindos. Tem os ternos Dolce & Gabbana. Maravilhosos. Graças a Deus eu não preciso usar terno. Se eu precisasse, eu só vou usar ele. Porque é uma coisa. Não, o Dolce & Gabbana, as coisas que eu tive pouquíssimas coisas, mas você veste, você se sente, né? Você sente um up, te dá um up. E eu acho que ele tem essa... E quem é que não gosta de ver uma mulher maravilhosa? Por exemplo, volto a falar, o vestido famoso de alfinetes que ele fez para Elizabeth Hurley nos anos 90, né? Aquele vestido. Esse eu não sei qual que é. É um vestido quando a Elizabeth Hurley era casada com o Hugh Grant. Hugh Grant. Ela foi numa entrega de prêmio, numa estreia em Londres, e ela foi num vestido que é um vestido que tem uns. Ele pegou a coisa do
do punk É. e fez uns alfinetes dourados grandes. E o vestido é todo legal. preso com aqueles alfinetes. E é uma coisa meio pelada, assim. Vai nela, Extremamente, né? extremamente... Olha, eu já achando que eu tô com Que vestido. sai né? você. Já tô com vestido. Não, e ela é linda, né? Elizabeth, ela é linda. Maravilha. Eu também conheci uma Você pessoa... também entrevistou? Não entrevistei. Eu conheci ela porque ela veio lançar a coleção de maiôs dela na Daslu. Ah, E aí teve um... ela é tão linda pessoalmente? Linda e simpaticíssima. Ela foi de uma simpatia que eu não esperava. Eu achei, falei, mulher chata. Sentou comigo, a gente conversou, deu risada, foi... Ai, delícia, Só faltou é bom poder trocar a receita. Só não trocou o WhatsApp porque não existia. Exatamente. Só faltou trocar a receita de bolinho de chuva. Adoro. Mário, prazer ter te reencontrado não. aqui e você está convidado a voltar para a gente falar das outras prazer marcas, todo das outros trilhos meu. e tudo mais. Vamos lá. Curtiu? Curti muito, tava com saudade de você também, porque Também. antes a gente se via praticamente todo dia, né? Todo dia, a gente todo ia ao Hits todo dia. Todo dia, batia cartão. O Hits ou Esporte, o Hits ou Esporte. Isso é uma outra história para contar. Vocês, me contam aqui o que vocês já sabiam, o que vocês gostam, qual a marca que vocês mais gostam, qual o próximo caso que vocês querem ver o Mário contando aqui. Tá bom? Escreve aqui no comentário. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Muito bom estar com você. Obrigado para a equipe toda e um beijo e até já.